Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Olá, bem-vindos a todos. Estaremos começando a nossa quinta aula do nosso curso, né, de formador de heróis através de pintoria. Eu estou aqui bem pertinho, né, na Malásia, em Kuala Lumpur, né, na capital da Malásia, participando de uma grande conferência missionária e de líderes e pastores de igrejas em células a nível mundial. Então, por isso, mais uma vez, aliás, dessa vez, né, estamos gravando por conta disso. Na semana passada foi por questões técnicas mesmo, mas a aula de hoje está sendo gravada em virtude dessa viagem, né? Mas a partir da próxima semana, a gente volta à normalidade com aulas ao vivo e também gravadas, né? Então, Maurício vai ministrar mais uma vez a aula. Vamos lá. Hoje iremos falar de um assunto bem interessante, né? É a diferença que a mentoria faz. E a esse respeito, queria contar para você uma história. Nós trouxemos logo a nossa reflexão no dia de hoje e sobre a história dos rinocerontes do Parque Pilanesberg, né? Uma reserva de animais selvagens na África do Sul. O que aconteceu de interessante, né? E sobre alguns aspectos até triste, né? Porque nesse parque, na África do Sul, aconteceu um fato meio complexo de entender, né? A busca dele pelas causas foi uma busca longa, uma pesquisa do pessoal do parque, mas o fato que traz para nós uma história que os rinocerontes estavam sendo encontrados mortos dentro da reserva, né? Os administradores começaram a colocar telecâmeras, né, em todos os pontos, né, de onde os rinocerontes tomavam água, onde eles dormiam, onde eles andavam, né? E aí descobriram que nesse momento de passeio do rinoceronte, os jovens elefantes que estavam dentro desse parque chegavam a fustigar com galhos esses rinocerontes, correndo atrás deles por longas distâncias, né? Perseguindo-os, literalmente, até que eles chegavam exaustos, né? E chegavam a morrer, né? E essa coisa deixou os administradores do parque bem abalados, não estavam conseguindo entender, né, o porquê disso. A resposta foi encontrada numa decisão tomada 20 anos atrás. Então, as nossas escolhas, né, isso nos diz que as nossas escolhas de hoje podem ter uma consequência lá na frente. E parece que 20 anos atrás, alguns elefantes de outra reserva foram trazidos para o Parque de Pilanesberg, por causa de excesso de animais, né? Tinha muitos, né? Só que na mudança desses elefantes, os mais velhos foram deixados para trás, né? Alguns foram abatidos, outros foram trazidos. Mas os que foram trazidos eram principalmente elefantes jovens, né? Elefantes que não tinham guia na frente, não tinha alguém que dissesse o que fazer, né? Ensinar a viver. E eles tinham essa rebeldia que levou, né, à perseguição dos rinocerontes dentro da reserva. O que foi feito? Foram tomadas essas decisões, descoberto o problema, foram trazidos elefantes machos mais adultos, né? Infelizmente, alguns dos elefantes adolescentes que não conseguiram se encaixar na nova jornada tiveram que ser abatidos, né? Os mais rebeldes, mas os demais aceitaram de bom grau a chegada dos elefantes mais adultos, né? Isso levou a uma normalização da situação dentro do parque e nos dá uma lição de vida nesse aspecto, né? O adulto tem que ensinar o mais novo. O adulto, a experiência do adulto traz conforto, né?
ao adolescente, ao mais jovem, traz segurança, traz vários elementos a nível emocional, a nível de vida, a nível que não teríamos se não tivéssemos elefantes adultos. Fala, Alexandre. Inclusive, esse comportamento violento e agressivo, né, dos elefantes novos não era comum para a espécie, né? Justamente porque eles não tinham referência de elefantes maduros, porque os elefantes maduros é que colocam os limites dos elefantes adolescentes e jovens. E como eles não tinham Claro, referência, então eles se tornaram rebeldes, violentos e pisoteavam, então, perseguiam e pisoteavam os rinocerontes. Mas com a chegada dos elefantes maduros, eles foram colocando limite nos mais novos. claro. E eles percebiam que não podiam com os mais velhos, então eles acabavam sendo disciplinados nos excessos, né? E assim, os elefantes jovens e adolescentes iam entendendo qual é o comportamento adequado para um elefante, né? E é interessante que eles observaram também que os elefantes novos gostavam da presença de elefantes mais velhos. Eles Verdade. gostavam de ser, Disciplinadas. em certo sentido, né, de saber que tem uma referência, de ser liderados, de ser cuidados, né, no sentido amplo, pelos elefantes mais idosos, né? Então isso traz a aplicação para a nossa realidade, né, também. Com certeza. E trazendo para a nossa realidade, né? Como cristãos. Então, nós sabemos que cristãos mais novos podem se beneficiar quando têm mentores espirituais para ajudá-los por meio de apoio, aconselhamento e ensino. Isso tem sido uma referência em todas as nossas igrejas, tem sido a referência no que diz respeito a discipulado, a mentoramento, a mentoria em si, né? Sempre é um crescimento dentro das igrejas quando todos estão ligados, quando todos estão sendo discipulados por alguém. Porque a jornada cristã não é fácil, nós sabemos disso, e é importante ter este conselheiro, esta pessoa que mexe com nossa vida, esta pessoa que nos ensina a caminhar, né? E como os elefantes mais novos, Alexandre bem falou aqui, os mentoreados, os que são discipulados, se beneficiam, né? Gostam de alguém que trilhe junto com eles essa jornada cristã e diga para eles aonde é o certo pisar, o que é certo fazer, né? São ensinados, aconselhados, né? Também é verdade, né? O contrário, quando cristãos experientes negligenciam suas responsabilidades de compartilhar sabedoria, seu amor com cristão mais novo, deixam um vazio, né? Deixam de ser completamente preparados para a tarefa que está diante deles. A falta de um guia, a falta de uma direção, infelizmente, afeta, né? Tanto a pessoa em si, quanto o seu posicionamento dentro do reino de Deus, dentro da igreja em que ele atua, dentro do bairro onde ele vive, dentro da família de onde ele vem, né? Precisamos nos tornar referência onde estamos. Mas se não temos um guia, como poderíamos ser referentes, né? Então, é mais necessário que nós aprendamos a liberar pais espirituais de todas as idades para que se reproduzam. Não importa a idade, importa que precisamos criar pessoas que, à sua vez, depois de ter sido discipuladas, elas venham discipular outros, se tornem, como dizemos aqui na nossa aula, pais espirituais e mães, né, espirituais também. A Bíblia, do seu lado, nos dá o nosso respaldo. A Bíblia exorta homens e mulheres mais velhos a treinar homens e mulheres mais jovens, né? Para que criemos pais espirituais mais maduros, né? E pais, Especialmente a carta de Paulo a Tito, né? Quando sim, ele fala que as mulheres mais velhas devem cuidar das mulheres mais novas, né? certo. Então, há Temos, esse ensino, né? inclusive, temos em 1 Timóteo também, no capítulo 5, versículo 1 e 2, temos nesta carta vemos Paulo
frisar com Timóteo também a mesma coisa, né? Por sinal, acho que são as duas cartas de ensino de discipulado por excelência, né? As duas cartas de Timóteo. Isso não quer dizer necessariamente que tem que ser alguém que tenha mais idade para mentorear outra pessoa de menos idade. A experiência e a maturidade espiritual de pessoa que a qualifica para mentorar outra como podemos dizer, é o parâmetro, né, que nós usaremos para entender quem é pai espiritual e quem é o mentor e quem é o mentoreado. Levo aqui a nossa experiência pessoal do minha e do Alexandre. Eu sou bem mais velho do que ele, mas que é o meu mentor é Alexandre, que tem mais experiência espiritual, que tem mais maturidade nesse aspecto. Ele que está me guiando na minha jornada. E devo dizer que eu estou gostando. Eu vou de 4 anos, quase 5, né? Temos viajado, temos feito bastante coisas juntos. Vamos falar aqui, tocando esse assunto de mais idade e menos idade, sobre um tipo de mentoria que é chamada mentoria reversa, né? É a inversão da mentoria tradicional, no qual o mentoreado mais jovem ensina a pessoa mais velha algo novo ou significativo, em vez do contrário. Nesse caso, é a pessoa mais velha que obtém sabedoria da mais jovem, né? Aqui vem um caso, a internet que nós vemos ao longo da nossa vida, que entrou de forma definitiva nas nossas vidas, e quanto percebemos que os jovens são aqueles mais antenados, são aqueles mais ligados nesse tipo de tecnologia. Não é difícil ver um adolescente ensinar ao seu avô como acessar um aplicativo, fazer um pagamento de um boleto, por exemplo, através do aplicativo do banco, ou comprar um produto na internet, né? Através de um aplicativo do site de venda de produto, né? Tem vários aplicativos aqui, nós estamos nomeando, porque não é o caso, mas o que é importante é esta troca de informação, onde o mais jovem, por ser mais adentro da tecnologia, por ser mais participativo da tecnologia, ensina ao mais velho as vantagens e as melhorias que a tecnologia, nesse caso específico, traz. A mentoria reversa abre a possibilidade de um relacionamento em que simultaneamente ambos ensinam e aprendem, né? O provérbio 27:17 nos diz que as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Até tem um livro que nós usamos nesse curso como ponto de partida por algumas aulas, né, que chamam justamente o ferro, como o ferro afia o ferro. O conceito de mentoria reversa ela ganhou força nos anos 90, quando o ex-presidente da General Electric instruiu centenas de seus executivos de primeiro escalão a trabalhar com empregados mais jovens para aprender a usar a internet. Imagina aqueles gigantes, elefantes, né? Trazendo de novo a nossa reflexão de vendas da General Electric, acostumados a preencher ficha na caneta, na mão, vendas, fazer negócios, deveria começar a usar um Excel da vida, um Word, né? Um PowerPoint, e assim por diante, né? Então, essa jogada foi interessante porque os novos que vinham da área da informática, que ganhou força nos anos 90, né, trazia à luz toda a nova leva de adolescentes jovens que tinham acabado de aprender a usar a internet e aprender a programar computadores, né? Eu pertenço a essa geração. Eu me formei, terminei o segundo grau como programador, era 1976, então estou dentro. Nesta época, nós tínhamos as bases que ninguém tinha. Então, isso trouxe, com certeza, uma mudança radical na nossa estrutura como sociedade e trouxe justamente a necessidade de ensinar aos mais velhos, né, as novas tecnologias que estão chegando. O presidente da General Electric percebeu que a geração mais nova estava anos-luz à frente da geração mais velha no seu conhecimento de tecnologia. E hoje nós vemos hoje crianças de 6 anos mexendo em tablet com uma velocidade que eu fico assustado, né? Tem jovens que gostam de assistir a vídeos, a aulas, filme com uma velocidade duplicada, chamada 2x, 2,5x, 3x. E eu não sei como é que eles conseguem entender aquilo. A voz e a velocidade do vídeo acelerada
mas de uma forma que eles podem escutar uma aula, talvez até essa mesma aula, com a metade do tempo, né? É uma escolha, eu acredito que o cérebro fica mais acelerado, não sei. Isso sei que eles estudam assim, e eu acho isso meio estranho, mas vejo sempre mais isso como um método, né, de ensino, de aprendizado, né? Até no aplicativo de mensagem, hoje temos a velocidade para escutar as vozes, né? E isso só traz a, a, a realidade. Hoje temos uma faixa de jovens que estão verdadeiramente muito mais à frente do que nós que somos mais velhos respeito a eles. Nossos filhos, com certeza, aprendem com mais velocidade conceitos que nós demoramos a aprender. E o resultado dessa experiência foi excelente para as duas gerações, né? Enquanto o mais velho aprendia a internet, a usar, fazer as vendas pela internet, os jovens aprendiam sobre vendas. Então, a experiência ligada ao conhecimento, novo conhecimento, foi uma chave vencedora, né? E a General Electric continuou vendendo sempre mais. E é Porque interessante Paulo, que sim, nessa experiência, né, há um relato que os dois lados ganharam, né? Por um lado, os executivos de alto escalão, né, os senhores, precisavam aprender com os mais novos, com os jovens, né, a usar tecnologia e aprenderam, se tornaram mais capazes, né, nessa área. E, por outro lado, aqueles jovens também ganharam no relacionamento com aqueles executivos, porque eles, como jovens, precisavam de referência de homens de mais idade e mais experiência de vida. com E certeza. acabou que esses executivos de alto escalão acabaram também apadrinhando esses jovens para a vida deles, para o futuro deles. Então, os dois lados ganharam nessa experiência. Por isso Nessa que troca, né? essa ideia da mentoria reversa, ela é como ferro afiando ferro, né? Então, os dois lados estão ganhando, é uma grande parceria. E os dois vão se beneficiar, né, dessa experiência de caminhar junto. Porque nesse modelo de mentoria, o poder de mentorear não está apenas no mentor, digamos assim, como um ferro talhando a madeira, né? Quando o ferro está talhando a madeira, todo o poder de talhar está no ferro, não na madeira, não é isso? Nesse caso, Correto, esse exemplo, correto. é o ferro afiando o ferro. Então, é uma parceria, os dois lados ganham. Então, nesse caso, o jovem, né, ganha na bagagem de vida que o mais velho tem, e o mais velho está aprendendo algo desse jovem que tem uma área que ele precisa aprender, e assim, nesses exemplos como esses, é possível viver uma mentoria, que também é uma parceria, né? Vida na vida, e cada um tem algo a oferecer e a ganhar nesse relacionamento. Com certeza. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito, né? Comentamos antes, aqui está o nosso versículo. Paulo, em 1 Timóteo 5, 1, 2, diz assim: Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, né? Paulo sabia que quando gerações trabalham juntas, elas percebem o quanto precisam umas das outras, permitindo um mútuo compartilhamento de conhecimento que jamais ocorreria de outro modo, né? Isso diz tudo. Até Paulo naquela época sabia da importância da mentoria reversa. Não mesmo chamasse assim, né? O termo foi cunhado nos anos 90, mas ele já sabia dessa importância, desse relacionamento de jovens e idosos, jovens e mais velhos, né? E essa troca de sabedoria que verdadeiramente não tem comparação. Jamais poderia acontecer de outra forma. Agora, sim, aplicando a nossa realidade de igreja, né? Como é Com que a gente certeza. aplica a mentoria reversa numa igreja? Vai ter situações em que o discipulador pode ser uma pessoa mais nova,
Um Eis-me aqui. jovem, um jovem, por exemplo, de 25 anos, de repente, ele pode ser um discipulador de uma pessoa de 40 anos, de 50 anos. Por quê? Porque, de repente, ele tem mais bagagem cristã, ele tem mais entendimento bíblico, ele é mais maduro na fé. No entanto, quando ele vai discipular uma pessoa mais velha do que ele deve tratar como um irmão mais velho ou até como um pai, dependendo da idade, com respeito, contato, com todo um zelo na hora de conversar e, ao mesmo tempo, com um coração de aprendiz de que vai aprender algo com essa pessoa mais velha do que ele. Vai ter algo para ele aprender também na caminhada. Ele não vai só oferecer o conhecimento bíblico, a bagagem espiritual. Ele também vai aprender sobre vida com essa pessoa que tem mais idade do que ele. Então, aí a gente vê exemplos que na própria igreja a gente pode ter discipuladores com menos idade, só que espiritualmente mais maduros, acompanhando pessoas de mais idade. Mas mesmo assim, havendo uma troca, vida na vida, na caminhada junto. Sim. E o que o mentor espiritual geralmente faz? Vamos ver, vamos continuar nossa aula aqui. Parece-me que o principal motivo para a instabilidade e o fracasso ministerial e a primeira disfunção em muitas igrejas é a falta de paz. Larry Stocksville, no seu livro O Remanescente, nos admoesta: mentorear ou fazer o papel de pai é uma necessidade humana básica e nenhum cristão está isento dela. Infelizmente, muitos cristãos sofrem uma falta geral de mentoria e confirmação. É, infelizmente, um mal, podemos chamar, uma falta de visão, uma falta de entendimento que temos hoje em algumas igrejas, né, onde não só não tem esse sentimento de criar pais espirituais, nem de ter discipulado nas igrejas, menos ainda a pessoa que nunca foi discipulada não percebe qual é importante essa disciplina, esse modo de viver. É um estilo de vida. Ser discipulado e discipular alguém tem que ser, deve ser um estilo de vida para nós cristãos. Não somente porque Jesus pediu na grande comissão, dizendo, ide e fazer discípulos. Então, já por seu mandamento, Jesus pediu, mandou, né, fazer discípulos. Mas como estilo de vida para nós cristãos, isso é tão importante que não podemos nem sequer pensar que isso não possa fazer parte das nossas vidas ou dentro das nossas ideias, né? A falta de um pai espiritual, a falta de um mentor, de um discipulador, cria cristãos desnorteados, cristãos que não têm referências, cristãos que, comparado com aqueles elefantes da nossa história, da nossa reflexão, podem cometer erros, fazer danos, sem perceber o que estão fazendo, e pior ainda, não sabendo o que significa ser discipulados, eles nem procuram. Acham que assim que é por isso mesmo, que assim é a vida deles, né? E não é o que Jesus pediu para nós, né? O que os pais fazem por seus filhos, né? Vamos continuando aqui a nossa aula. Paulo chamou a si mesmo de pai diversas vezes, né? Mas o uso da palavra pai de Paulo não era um pai no sentido de que nós conhecemos, pai que tem filhos naturais, né, vindo de um casamento e tudo mais. Ele falava de pai no sentido de afeição, não de autoridade, né? Portanto, ele os chama de seus filhos por amor, não por obrigação. Porque um pai é alguém que cuida, né? Que tem filhos, com certeza entende cada vez mais essas palavras hoje. Eu mesmo, quando virei pai, tive várias mudanças, né? Comecei a entender coisas que não entendia. E, por sinal, o amor do nosso Deus Pai, como também Paulo chama nas suas cartas, né? É um amor que não tem fim. E quando nós somos pais, quando nos tornamos pais e temos alguém que depende de nós começamos a entender como Deus pensa, como Deus nos vê, né? Como filhos, que às vezes são distantes,
filhos que o buscam, filhos que têm prazer de estar com ele tem prazer em estar com seus filhos. É uma experiência, acredito, única, né? A medida da grandeza de um pai espiritual sempre é a medida do seu serviço e amor. Mais você se dedica com cuidado ao seu discípulo, mais você dedica tempo ao crescimento dele, mais investe amor, investe o seu tempo, a sua dedicação, o seu conhecimento, a sua sabedoria nesse serviço maravilhoso, mais teremos pais espirituais que serão reproduzidos de acordo com o nosso trabalho, né? Aqui nós citamos hoje dois tipos de mentoria, a mentoria por adoção, né? Que é a mentoria que vê Paulo e Timóteo, né? Timóteo, ele aceitou Jesus, encontrou a fé cristã, encontrou o caminho, né, do evangelho antes de conhecer Timóteo, porque a mãe e a avó dele eram já cristãs, né? Ele já tinha sido dedicado ao serviço espiritual. E quando Paulo encontrou, Paulo adotou a Timóteo, né? Foi o pai espiritual dele, entendia que ele era já crente, mas que precisava de ser guiado, precisava de ser mentoreado. E Paulo, nas suas duas cartas a Timóteo, como falamos aqui antes, nos deixa, acho, um dos maiores textos, letras, ensinos, né, sobre discipulado, né? Ele exorta com amor, ele aconselha, ele educa, ele lembra do seu papel, diz para não ter medo, para ser usado, para ter coragem, ensina, exorta constantemente o Timóteo para fazer o seu trabalho. Essa foi o que nós chamamos de mentoria por adoção. Diversamente, né, temos a mentoria por nascimento natural, que é a mentoria quando a pessoa aceita Jesus com você. Quando você começou a cuidar de alguém, essa pessoa foi levada a Cristo através do seu mentoramento. Onésimo, né, podemos chamar como é um filho espiritual natural de Paulo, né? Paulo trabalhou com Onésimo desde o começo, levou a conhecer Jesus, o novo evangelho, a nova jornada com Cristo, e continuou educando, né, Onésimo ao longo da sua jornada. E vale ressaltar que Paulo tratou os dois filhos dele da mesma forma. Como um pai trata um filho diferente, né? Que nossos filhos, que tem mais de um, sabem do que estou falando. Cada filho diferente, tem as suas formas de entender, de compreender a vida. Mas ele tratou os dois. Ele estava comprometido. Isso é uma palavra que aqui parece estar colocada simplesmente num texto, mas acredito que comprometimento é a palavra mais importante que o mentor tem que ter com seus mentoreados. Comprometimentos em ajudá-los a amadurecerem espiritualmente. Não tem outra palavra, acredito, que ressalte e traga para nós entendimento da função do discipulador, do mentor. Comprometimento, né? Muitas pessoas hoje se encontram órfãs de todo tipo de herança emocional e espiritual sadia, por falta de mentores. Hoje a nossa igreja está repleta de órfãos espirituais. Eu, pessoalmente, vim em Curitiba e o Espírito Santo nos levou a frequentar uma igreja, a congregar depois nessa igreja, onde não se fazia menção de discipulado. A igreja é muito grande, mais de 150 membros, mas não tinha mentoreamento. As poucas coisas que aconteciam eram entre o pastor e os pastores auxiliares dele. Algum membro era acompanhado somente até o batismo, mas depois, na hora que a pessoa batizava nas águas, a pessoa era, vamos usar a palavra, abandonada. Mas, na verdade, no entendimento dessa igreja, o que acontecia é que aquela era a versão de discipulado para eles. Ou seja, o discipulado terminava quando a pessoa aceitava Jesus e declarava isso dentro das águas, né? Reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso, a pessoa era pronta para viver a sua vida cristã. Só que não.
Não pode ser assim. Não podemos, exatamente no momento de maior engajamento da pessoa, depois do batismo nas águas, é a pessoa que mais precisa de ser cuidado para enfrentar a sua jornada. A pessoa simplesmente era deixada a continuar sozinha, né? Agora, continua, agora você já sabe tantas coisas, não precisa mais de nós. Mas não funciona assim, né? A gente sabe muito bem que a jornada de discipulado é uma jornada para a vida toda. Você pode andar uns anos com uma pessoa, 10 anos com uma pessoa, pode mudar o discipulado, pode mudar você de cidade, ou vice-versa, o seu mentorado pode mudar de cidade, mas, como no meu caso, por exemplo, mas o mentoramento continua, né? O relacionamento que eu tenho hoje com o Alexandre é maravilhoso, mesmo que ele mudou de cidade. Mas ainda eu tenho lembrança e carinho do meu primeiro mentor. Quando eu aceitei Jesus, ele acompanhou na jornada através mais difícil da minha vida. Ele hoje mora em Parauapebas, no Pará, mas o Cleiton é o meu primeiro discípulo. Eu nunca vou esquecer dele, nunca vou esquecer os ensinos que ele trouxe na minha vida. Porque foram tão marcantes que até hoje não só lembro dele, mas lembro do que ele me ensinou. E assim por diante, todos os mentores que passaram na minha vida marcaram positivamente o que eu sou hoje. Hoje eu sou o Maurício e hoje sou o que sou pela palavra de Deus, claro, mas também pelo forte trabalho, serviço e amor dedicado dos meus discipuladores na minha vida, né? Essas pessoas que estão nessas igrejas hoje necessitam desesperadamente de cuidados pastoral. Elas não sabem, mas não sabem o que estão perdendo, não sabem quanto é importante, né, esse trabalho feito na vida de cada um deles, né? Vamos ver aqui agora uns 5 pontos que nós destacamos nessa jornada de paz, né? E como eu disse no começo da nossa conversa, que é pai, com certeza entende mais, né? Porque pai tem filhos, vivencia isso. Ele é mais fácil fazer a comparação de pai para filho entre pai e filho natural e pais espirituais, mais espirituais, e seus mentoreados. Mas tenho certeza que os conceitos são tão claros que será fácil compreender. Pais, antes de mais nada, amam e encorajam seus filhos, né? Para começar a andar de bicicleta, para começar uma jornada, começar até a andar, os pais estão lá, né? Não só ensino a comer, mas ensino até a tomar decisões mais na frente. Pai encoraja seus filhos com brandura a seguir a direção correta, né? Pai ensina, pai tem paciência, pai tem amor, tem carinho, tem cuidado, né? Desenvolve a atenção dos filhos para atitudes e comportamentos que precisam ser mudados, né? E na primeira fase, no comecinho da vida deles, que nós precisamos semear, né? Semear da forma correta, porque quando serão grandes, eles não se afastem dos caminhos, né, do Senhor. Somente quando um filho espiritual souber que amado é aceito, poderá ter a confiança necessária para fazer mudanças e escolhas difíceis. Quando estamos mentoreando alguém, é somente quando ele confia totalmente em nós que nós podemos verdadeiramente fazer diferença na vida dele e ensiná-lo a fazer as mudanças necessárias para que ele se torne uma pessoa melhor. Certo? Segundo ponto, pais esperam que seus filhos cresçam, né? Esperam que eles cresçam em todos os aspectos, físico, espiritual, mental e emocional. E a paternidade espiritual envolve um pacote completo de amor, treinamento, exemplo, transmissão, multiplicação, e acrescentaria dedicação, acrescentaria paciência, acrescentaria todas as virtudes necessárias que um pai tem que ter para que o filho cresça de uma forma que ele se torne, a sua vez, um pai espiritual também, né? Eles vão crescendo, esses nossos filhos vão começar a entender como funciona a vida em Cristo, vão entender o que é uma vida de discipulado e vão conseguir continuar, né, essa nossa jornada, né, rumo ao reino do Senhor. No terceiro ponto, vemos que os pais dão exemplo para seus filhos, né? Quantas vezes o que você faz, seu filho faz igual? Aí a forma como você pega um copo, como você, por exemplo, empunha o garfo e a faca, a forma como você veste uma camisa, como você senta no sofá. Quantas vezes você já viu
já se viu em seu filho ou sua filha. Olha igualzinho ao pai, olha igualzinho à mãe, olha aquele jeitinho de falar, aquela expressão no rosto, né? Aquela forma de andar, né? E eu, às vezes, não percebo. A minha esposa diz que o meu filho caçula anda igualzinho eu. Gente, eu não consigo perceber, mas ela tem um olhar diferente. Mas eu percebo que alguns comportamentos, sim, são idênticos, né? E nossos filhos são assim, né? Para crescer em Deus, as pessoas precisam de alguém que lhe diga a verdade e exemplifique o que significa viver na fé. Quando mentores apresentam um exemplo correto e devotado aos que lhes servem, seus mentoreados terão prazer em imitar. Muitas das minhas posturas, muitas das minhas orações, muitas das minhas atitudes são atitudes que eu literalmente copiei dos meus discipuladores, dos meus mentores, né? Eles são realmente modelos a serem imitados. A forma de chamar uma oração, de chamar o Senhor, começar a orar, começar a ajudar, a forma de ler a Bíblia, a forma de falar com as pessoas, tudo isso que nós temos vem dos nossos mentores. E eu vejo o comportamento do Gleidon em mim, comportamento do Alexandre, comportamento do Pablo, que também foi meu mentor, e de outros mentores no meu comportamento hoje. Hoje até faço orações para ajudar alguém baseado naquelas orações que os meus mentores faziam. Então, realmente, nós, como pais espirituais, temos essa responsabilidade, né? Ser um exemplo. Ser um exemplo para nossos filhos. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Queria só acrescentar, né, Por favor. que você, contando um pouco da sua história, né, você tem sido modelado ao longo desses anos, não só pelos mentores de perto, mas também aqueles mentores que talvez não estejam caminhando, não caminharam com você vida na vida, mas que no lugar deles, eles estavam sempre ensinando você, como por exemplo o pastor Afonso, o Oh, pastor maravilha. Ednilson, né? Esses Com certeza. pastores, né? Que você teve, né? E tem na sua carreira de vida, né? Cristã, né? Que você não caminhou tão pertinho deles, mas estava sempre ouvindo eles, sempre percebendo a liderança, a forma de conduzir, né? Como se referem a Deus, a palavra do Senhor, né? Então, existem aqueles Correto. mentores de perto, vida na vida, e tem os mentores de longe, acho que também são muito importantes, né? E, claro, também a sua esposa, que é muito importante em moldar, especialmente, né, a Márcia, é muito importante em moldar quem você tem sido, né? E Porque fique registrado, viu? o cônjuge também é um mentor. Para mim, é um dos maiores mentores que a gente pode ter, é um cônjuge, né? Claro que na nossa história de formação de vida, pai e mãe é fundamental, mas falando de cristianismo, nem sempre nós tivemos o privilégio de ter pai ou mãe crentes, né? Para quem teve, ótimo, né? Eles são fundamentais em nos moldar. Mas só esse registro, né, de lembrar que a influência, né, que alguém recebe não é só daqueles mentores de vida na vida, que são excelentes e fazem toda a diferença, mas aqueles também que quem a gente convive, talvez não tão de perto, mas também são muito importantes, né? Ah, isso é verdade. Para não mentir, eu coloquei nos meus agradecimentos no meu livro justamente todos aqueles que, embora com o simples exemplo, com uma simples pregação, simplesmente mostrando da forma como eles vivem, foram exemplos, sim. Foram exemplos e até hoje são tão marcantes que até hoje lembro até das falas deles na época. Então, sim, como eu te falo, eu esqueci de honrá-los aqui, mas eu já honrei no meu livro, estão lá os agradecimentos, porque eu sei de onde eu vim, eu sei cada pessoa que mesmo que somente com uma palavra, com um pequeno treinamento, marcou, né, a minha vida, né? E eu acredito que vale a pena aqui homenagear até nosso Ben Wong, né? E ele
realmente tem poucas palavras, mas são poucas palavras de sabedoria dadas em um treinamento que moldam a nossa visão de uma forma tão impactante que eu digo, para todos que estão assistindo esse curso, quando vocês souberem que o Ben Wong está no Brasil, vão ao treinamento, porque eu nunca vi tanta simplicidade e tanta singeleza em falar da palavra de Deus, dos planos de Deus para o seu reino, de alguém como Ben Wong. A palavra dele é tão impactante que verdadeiramente eu não consigo vê-la de uma forma tão singela em outra pessoa, só nele. Até hoje estou nele. E vamos, depois da homenagem hoje, né? Damos o espaço ao nosso quarto ponto hoje. Pais dão aos filhos um sentimento de significado. Um dos objetivos de um pai é desenvolver um sentimento saudável de valor próprio no filho. Fazer com que a pessoa se sinta empoderada de si mesma, que ela saiba quem ela é. Ela tenha uma estima cristã, que ela tenha uma identidade em Cristo, que não se sinta menosprezada, como Paulo fazia com Timóteo, justamente, dando-lhe força, que nós possamos sempre ensinar nossos filhos espirituais que eles são importantes, eles têm um valor para Jesus, eles têm uma identidade cristã, e eles podem se tornar líderes sempre que nós os tratemos como tais, né? Para nós dar força ao nosso liderado, para nós dar força ao nosso mentoreado, a coisa mais importante é dizer quem ele é em Cristo, quem ele é na igreja onde atua, na cidade onde ele mora, na família em que ele vive, no trabalho onde ele traz o sustento dele, quem ele é, qual é o valor dele para Cristo e para o reino, porque somente assim, dando o sentimento de significado para ele, é que nós conseguimos criar líderes fortes, líderes que sabem qual é o seu lugar, qual é a sua posição, e o que eles podem e o que eles devem fazer daqui para frente com as pessoas que estão ao seu redor, né? Isso é uma jornada muito importante no mentoreado e para o mentor. Esse sentimento tem que ser semeado ao ponto que ele possa ser reproduzido depois pelo seu mentoreado, né? Para termos pessoas fortes que criem momentos fortes. Ponto 5, né? Os pais oferecem aos seus filhos um lugar seguro. Olha, essa imagem é muito linda, ela passa o conceito de proteção, que é que nós devemos passar para eles, né? Para que eles amadureçam, sabendo que estão protegidos por nós, né? Pais espirituais devem ser tardios em se intrometer e corrigir. Pode ser que às vezes o mentor veja uma fraqueza e reconheça que a melhor maneira para seu filho vencê-la é descobri-la por si mesmo. Não precisamos deixar o nosso mentoreado cair, mas precisamos estar perto dele, porque se cair, nós estaremos ao lado dele. Não precisamos sempre corrigir ou dar a solução ao problema. Às vezes é na dificuldade que nós crescemos. Na China tem um conceito que quando se fala, se parece a mesma palavra, se não lembro errado, que a mesma palavra que identifica crise também identifica oportunidade. Ou seja, é na crise que há uma oportunidade. É no momento do aperreio, no momento da dificuldade, que nós desenvolvemos habilidades para conseguir vencer, né, a nossa dificuldade. Então, o mentor tem que estar perto do seu mentoreado e fazer entender ele que ele estará presente e à disposição para ajudar a lidar com a fraqueza ou com a dificuldade que ele esteja enfrentando. Em vez de apontar muito depressa para o erro, o pai ora por seu mentoreado, o edifica com palavras encorajadoras, evitando desanimar o mentoreado com críticas. Confiança é a base do relacionamento da mentoria bem-sucedida, que se desenvolve gradativamente e aumenta com o tempo, né? A confiança começa quando o mentoreado tem assegurado o amor do seu mentor. E eu falei numa aula passada, e vou frisar hoje aqui, porque acredito que tem tudo a ver com o conceito. Dos treinamentos do pastor Ben Wong
ele ensinou alguma coisa que pessoalmente me marcou muito. Ele diz assim: nós precisamos permitir a alguém de mexer na nossa vida. Nós precisamos escolher um mentor e dar a ele a liberdade e a autoridade para mexer na nossa vida, para que ele possa corrigir nossas falhas, corrigir nossos defeitos, nos ensinar a enfrentar as crises e dificuldades. Mas para nós permitir isso, a confiança é fundamental. Quando nós confiamos na pessoa que está cuidando de nós, quando ela passa para nós amor, cuidado, dedicação, e tudo que nós falamos até esse momento nessa aula, quando a confiança aumenta, ela é fortalecida e nós damos liberdade ao nosso mentor de mexer na nossa vida para nos redimir, para nos exortar, para nos ensinar, para nos ajudar a crescer como pessoas e como líderes. Isso é um passo importante. Se não tiver alguém para o qual você dê essa autoridade, você não vai conseguir mudar a sua jornada. Porque você não permite a ninguém dizer para você o que você tem que fazer. E isso é muito importante, que exista essa confiança, porque sem ela não é possível isso acontecer. Mas, acima de tudo, dá esse direito de liberdade para a pessoa lhe ajudar. Beleza? Quais os pontos que nós tratamos hoje, vocês acham, né, importantes? Como a mentoria reversa pode ser útil para o seu ministério? Reflita sobre isso. Você já vivenciou a mentoria reversa? Você já tem cuidado dos filhos espirituais? Tem cuidado de alguém de forma natural ou por meio de adoção? Você já fez isso? Qual foi o relato? Qual foi a experiência que você teve? Converse com o seu grupo, na sua igreja, sobre esses assuntos que são importantes e fundamentais para você crescer, né, como mentor. Vamos hoje ver uma ferramenta, né? Hoje a ferramenta de hoje, ferramenta número 5, chamada análise fofa, que não é fofa de fofinha, não, mas é um acróstico, né? Quer dizer força, oportunidades, fraqueza e ameaça. Em inglês é chamada SWOT, né? Ele é muito usada nas escolas de marketing, na escola de administração, para avaliar o potencial de uma empresa, o potencial de uma campanha, né, de marketing, o potencial de um produto, o potencial, no geral, de algum item que tem que ser colocado no mercado, né? Mas hoje nós trataremos dessa análise chamada FOFA sobre o caráter da pessoa, né? Ajude seu mentoreado a fazer uma autoanálise das próprias capacidades. Esse é o primeiro ponto. Capacidade e limitações em várias áreas da sua vida. Área familiar, área ministerial e habilidades pessoais. Vamos ver os pontos fortes. O primeiro F. Quais os pontos fortes ou virtudes que seu mentoreado possui? Peça para ele colocar num papel, dividir um papel com uma cruz, em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, vamos colocar os pontos fortes. Quais os pontos fortes ele tem? Quais virtudes? Ele é honesto, ele tem um espírito músculo doador, ele é uma pessoa que se dedica ao próximo, ele gosta de fazer atividade social, gosta de ajudar o próximo, ele é bom de cálculo, ele é bom em falar em público. Quais são os pontos fortes dele? Depois, no outro quadrante, vamos colocar as oportunidades, né? Diante dos pontos fortes do mentoreado, quais as oportunidades podem ser vislumbradas? Vamos fazer exemplo da pessoa que sabe falar em público. Quais são as oportunidades? Dar uma palestra, dar um treinamento, ensinar dentro de um curso. Ele pode ensinar para as pessoas, né? Ele é muito bom na ação social, gosta de cuidar de pessoas. Então, quais são as oportunidades? Ele pode trabalhar numa ação social, pode ajudar num grupo de idosos, ou pode ajudar pessoas a melhorar na jornada, pode ensinar na escola bíblica, por exemplo, cuidando do ensino, pode trabalhar com criança, claro que pode, né? Que mais? Outro quadrante, pontos fracos, o segundo F.
Quais são os pontos fracos dele? Quais são as fraquezas dele? Ah, ele não pode ver um pão, um hambúrguer, esse lá, você esqueça sempre de Deus. Oh, meu Deus, que nunca aconteça isso. Mas, enfim, quais são as suas fraquezas? Ah, ele é preguiçoso. Ah, ele é, gosta de procrastinar. Ele gosta de deixar para o dia seguinte. Né? Quais são as fraquezas? Ah, ele não é bom ler a Bíblia. Ele dificuldade de orar. Quais são as fraquezas dele? Né? Como podemos resolver as fraquezas, os pontos fracos dele? Quais são as ameaças, né? Nosso último ponto. Porque as ameaças são aquelas que são os gatilhos, né? Dos pontos fracos. Diante dos pontos fracos dele, quais as ameaças podem ser antecipadas e tratadas? Ele trabalha o dia todo, ele não tem tempo para ler a Bíblia. Eu vou citar aqui um caso real do meu sobrinho. Ele é um menino muito focado no trabalho. Ele é tão focado que se ele não terminar uma tarefa do trabalho, ele trabalha com projetação de corrimãos, né? Numa empresa que fabrica isso. Então, ele está direto no programa, no AutoCAD, fazendo projetos e tudo mais. Se ele não terminar o serviço dele, ele não sai da empresa. Ele fica mais uma hora, mais uma meia hora, o tempo que for necessário para não deixar o serviço pela metade. Isso começa às 7 da manhã e vai até 7 da noite. Chega em casa, às vezes, cansadérrimo, né? Diz, Maurício, eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia, de fazer um devocional. Eu digo, você acorda que horas de manhã? Ah, eu de manhã acordo 6 horas. Mas você sai de casa às 7. Então, será que você tem meia hora? Né? Você consegue fazer um devocional no celular meia hora? Você lê a palavra, leia um versículo. Né? Leia um capítulo. Aprenda a meditar na palavra de Deus antes de você sair de casa. Né? Isso é uma ameaça. Qual é a ameaça? O trabalho dele. Ele é muito fraco, ele não consegue se dedicar e tudo mais. Como é que pode ser tratado? Encontrando formas de resolver o problema. Então, sabendo qual é o ponto fraco, qual é a ameaça que afeta o ponto, qual é o gatilho que afeta o ponto fraco dele, qual é a solução que nós, mentores, podemos dar para ele? Esse é o foco. Então, no último quadrante, você coloca as ameaças e, junto com ele, você estuda e prepara um plano de ações em que ele possa usar seus pontos fortes para alcançar as oportunidades e se preocupar com seus pontos fracos para evitar possíveis ameaças. É uma ótima ferramenta. Ele pode ser usado por muitas coisas, mas nesse específico momento, vamos focar nos nossos mentoreados e dar atenção neles. Mostrar para eles que eles têm pontos fracos e ameaças, né? Como tem pontos fortes, às vezes a pessoa não vê, a pessoa se coloca lá para baixo, né? Acha que não tem capacidade, que não tem pontos fortes, ou só vê os pontos fracos. Trabalhem com o seu discípulo, com o seu mentoreado, para despertar nele o que há nele de melhor, para que ele possa seguir a sua vida, né? E duplicar esse conceito, ser verdadeiramente um discipulador, um mentor à sua vez, um pai espiritual, que nós estamos falando aqui desde o começo da nossa aula. Bom, eu quero trazer... Quer falar alguma coisa, Alexandre? Sobre a ferramenta? Não. Vamos à nossa reflexão final. A nossa ilustração de hoje é uma ilustração interessante. Fala da menina Malala, né? Eu não sei se vocês conhecem a história dela. Eu vim conhecer durante esse curso, por sinal, e ela Malala Yousafzai, espero dizer pronunciar direito, correto. Aqui tem um link, né? Vamos passar depois para você dentro da aula. Ou se consigo, eu vou colocar diretamente no corpo do nosso vídeo, né? Na descrição para você copiar e diretamente no testemunho. É interessante, a Malala é uma menina que foi paquistana. Aos 12 anos de idade, ela foi convidada pela BBC a começar a denunciar as, os, o, o poder dos talibãs dentro do Paquistão, né? Os talibãs têm tentado destruir a figura da mulher, como em outras coisas também, dentro da comunidade paquistã.
né, dentro da Índia, e ela, para, por defender os direitos das mulheres, ao ensino, porque os talibãs queriam fechar as escolas, porque eles acham que o ensino é somente para os homens, né? Ela começou a defender através de um blog, ela começou a relatar, né, no idioma dela, né, em língua urdu, né, que é o idioma do Paquistão. Ela criou um pseudônimo chamado Gul Makai, né, para não ser bem descancarado o nome dela. E ela começou a denunciar os talibãs por aquilo que faziam, né? E chegaram a fechar as escolas, né, das meninas. E ela continuou reclamando, colocando nos rádios, né, nos blogs a sua voz, denunciando o que os talibãs estão fazendo com a educação das meninas, né, no Paquistão. Os pais achavam que ela não tivesse mais problemas, porque não podia, era uma menina, ninguém podia afetar uma menina, mas eles erraram. No, no 2009, deixa eu ver aqui, no outubro de 2000, foi 2009, né? Ela foi baleada dentro de um ônibus quando voltava da escola. 2012, outubro de 2012. Estava olhando aqui o relatório. Em outubro de 2012, ela é baleada dentro do ônibus quando voltava para casa pelos talibãs. Ela foi levada de urgência no hospital, fez uma delicada cirurgia no cérebro. Ela não morreu por graça divina. Do Paquistão, foi levada para a Inglaterra, onde terminou o tratamento, onde atualmente ela vive. Ela já ganhou um prêmio Nobel pela Paz. O interessante, esse vídeo que vocês vão assistir, vamos passar o link para vocês. Esse que vocês estão vendo aqui é o pai dele, o pai dela, né? E o pai dela disse que geralmente as pessoas viram famosas pelo feito dos pais, né? Ah, aquele é o filho do senador, ah, aquele é o filho do cantor, ah, aquele é o filho do ator, né? Do jornalista. Mas diz que ele é o primeiro pai que se tornou famoso pela filha, né? Ele, com essa forma engraçada de começar a palestra dele, ele mostra uma jornada diferente da filha dele. Ele é professor, né, na escola no Paquistão. Ele sempre ensinou a filha a defender os seus direitos, que ela é uma pessoa que valia, uma pessoa que tinha potencial, que pelo fato de ser mulher, ela não perdia nada respeito aos homens, que ela podia fazer a diferença no mundo. E os princípios e os valores que ele ensinou à filha dela fizeram com que ela fosse a mulher que hoje é. Ela é uma defensora dos direitos das civis e da educação, né, dentro do Paquistão. Ela atua a nível mundial, ela já recebeu, como falamos aqui, o Prêmio Nobel, né, pela paz, e ainda hoje a Malala trabalha em prol da educação das meninas no Paquistão e hoje ampliou, né, tem uma associação, ela trabalha ao redor do mundo defendendo os direitos de educação dos jovens e dos adolescentes. Um Interessante livro muito bom. Fala. interessante é que o pai de Malala criou essa menina de uma maneira totalmente diferente dos Foi. pais, da cultura deles, do país deles, né? Os pais paquistaneses, né, costumam criar suas filhas com muita, muitos limites e muito não pode. Os meninos podem tudo, mas as meninas não podem nada. Mas É esse verdade. pai, né, criou essa filha de uma maneira totalmente diferente. Foi ele que moldou Malala para ser o que ela é. E é isso que Verdade. esse vídeo vai contar. Né? Ao invés de ele podar a filha, né, ele deixou a filha voar. Ele fez de tudo para ela voar. E, de fato, ela voou, né, e conquistou o mundo com sua história, com sua luta e tem feito a diferença. Né? Então, esse vídeo é fantástico e fala muito sobre essa mentoria que começa no lar. Como eu sempre digo, a mentoria no lar é a mentoria mais impactante, mais importante, né? E é o grande exemplo de mentoria, pais e filhos. Então, vocês vão amar essa história, é mais ou menos uns 15 minutos de uma breve palestra, é um TED, né? Gravado feito pelo pai da Malala, e vocês vão conhecer o que fez Malala ser o que ela é. Foi um pai que fez ela voar.
E falando de pai, né? Pai mentor, no nosso filme de hoje, na nossa tarefa de casa, eu aconselho a todos a assistir a esse filme, o Will Smith, King Richard. O pai acreditou nas filhas dele, a Serena e a Venus Williams, é uma história verídica isso aqui. Ele acreditou mais nas filhas do que as filhas mesmo. Ele acreditou desde o primeiro dia que elas podiam se tornar duas campeãs do tênis. Foram as primeiras mulheres negras entrando com todo direito dentro do universo do tênis, do esporte do tênis, a nível mundial. Hoje são duas mulheres adultas, elas, às suas vezes, hoje estão mentoreando outras meninas. Mas o que eu destaquei no filme, posso falar para vocês, é a tenância, a capacidade, a consistência. Ele nunca desistiu. Quando os momentos eram difíceis, dizia, não, mas isso está no plano. Não, isso já sei. Não, isso já vai acontecer. Te Ele parece que aquieta, que tudo vai dar é, certo. Te é aquieta. isso, já Não calma, vai dar tudo desiste. certo. Eu vou buscar uma solução, porque Eu tenho um plano, eles né? tiveram muitas portas fechadas. Por quê? Porque é um esporte de rico, Né? um esporte de gente branca, Toda a pele e também, né? Das ele ousou, né, criar filhas com DNA de campeãs, crendo que elas poderiam voar e chegar a ser número um. Então ele sempre tinha um plano para as filhas, né? Como um bom mentor, né? Um bom mentor está sempre encorajando o mentoreado, dizendo: calma, não é o fim da linha. Calma, mas eu estou olhando, você não está vendo. Né? Eu estou vendo mais adiante. Você pode ir além. Eu vou te ajudar. Eu posso te ajudar a abrir porta. A gente vai buscar soluções. Nunca deixar um mentoreado desistir do que ele pode se tornar nas mãos de Deus. Então, essa história é uma história muito cativante, história real, que o Will Smith, inclusive, ganhou aquele Oscar polêmico, né? Mas a história, né, desse pai das irmãs Serena e Venus é fantástica e é um clássico, né? Se torna um clássico de mentoria para nós aprendermos. Novamente aqui falando de relação pais e filhos, né? pais e Essa filhos. é uma história real fantástica de como esse pai, como um bom mentor, ele pagou um preço incrível pelo futuro das mentoriadas dele, né? Vamos deixar a Ele, curiosidade, mas eu Alexandre. A não gente vamos contar não tudo, falou né? o filme. Você precisa assistir esse filme porque Tem que assistir. eu me emocionei demais assistindo esse filme. Fui muito impactado por essa história de mentoria. Tu assistiu no avião aquele dia, né? Tu me contou. Eu estava numa É, viagem e aí então, olha, ele me no desandou. avião podia, né, Assistir. assistir um filme, eu escolhi Maravilhoso. esse para assistir. Foi uma viagem fantástica assistir esse filme. Então, amados, essa é a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula. Nos vemos na próxima aula, né? Deus permitir, Deus quiser, vocês possam verdadeiramente aprender o que significa ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, para o futuro, não só dos seus mentoreados, mas para que eles possam se tornar, para que o legado continue, tá? Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Até a Dá próxima uma semana. live. Tchau.